Graça e paz, igreja. Um pouquinho de água aqui é perigoso perto de mim. Uma alegria poder estarmos aqui como igreja, né? E, queridos, é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje, nessa manhã, mas também é uma responsabilidade muito grande. É um temor diante de Deus muito grande, por saber quem Ele é e da forma como Ele tem nos conduzido. E graças a Deus pela sua vida aqui nessa manhã. Quero orar com você mais uma vez, que Deus possa falar conosco nessa manhã. Pai, nós somos gratos, Senhor, por termos a liberdade de estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque Tu fala aos nossos corações constantemente, Senhor, e é o que te pedimos que Tu possa falar nessa manhã, Senhor. Abre o nosso coração, Pai, tudo que impede, Senhor, que possamos estar com a mente aqui, Senhor, possa ser impedido de chegar. Mas a Tua palavra tem a liberdade para falar conosco e falar fundo ao nosso coração, Senhor. É o Teu Santo Espírito que tem essa liberdade e nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem estava aqui há 2 domingos atrás, ouviu e viu o Davi trazer uma situação de o porquê que eu não estava nesse púlpito aqui há pelo menos quase 3 anos. E talvez que se você tem estado nos visitando ou tem frequentado a comunhão, pelo menos há uns 2 anos e meio, você nunca me viu aqui em cima. E hoje é a primeira vez, e é importante eu trazer isso hoje, talvez hoje seja a primeira vez que você está no nosso meio também, é importante que você saiba o porquê que aconteceu esses, pelo menos quase 3 anos de eu não estar aqui. Houve um processo criminal contra mim, dizendo que eu tentei passar a mão nas partes íntimas do meu filho. Hoje ele está com 14 anos, na época ele tinha entre 10 e 11. E por esse motivo foi o afastamento, não porque eu era culpado, eu era acusado. Tem uma diferença grande nisso. E a gente resolveu ter um cuidado com a igreja, porque se eu estou aqui nesse púlpito e entra alguém que só sabe da acusação, olha, aquela igreja lá tem um pastor acusado que está pregando. Isso iria fechar corações. Então, até que se resolvesse toda essa situação, a gente resolveu que eu não estaria aqui no púlpito. Mas é importante dizer que nesse afastamento teve todos os trâmites legais por parte da Justiça, por parte do Ministério Público, por parte da polícia investigando, e nunca houve sequer nenhum resquício de visão com relação a isso tenha acontecido de fato. Nenhuma evidência concreta quanto a isso ter acontecido. Havia uma história, e uma história mal contada, porque dentro dessas versões, cada vez que se tinha um depoimento, tinha uma versão diferente, então são pelo menos 4 versões diferentes. E só isso, por si só, para a polícia já diz que tem algo errado, porque a verdade é uma só. Não existe versões de verdade. Só que nesse tempo todo, meu filho não foi escutado, não foi ouvido. E por pelo menos 2 anos e meio ficou nisso, a gente tentando reaproximação, tentando de alguma forma saber como ele estava. Mas a gente não conseguiu, e quando finalmente ouviram ele no final do ano passado, psicólogas preparadas para isso, treinadas nessa área, que foram por vários caminhos diferentes, fazendo perguntas e tentando ver aonde ele chegava, e da boca dele saiu que nunca houve nada nesse sentido. Por várias vezes, várias formas de abordagem, ele sempre foi muito conciso nisso. Então o Ministério Público encerrou o inquérito de acusação. E esses quase 3 anos foram 3 anos de muita angústia. Esses quase 3 anos foram momentos de incertezas, momentos de receios, momentos de muito choro. Mas uma coisa me manteve firme no meio disso tudo. E é o que eu quero compartilhar nessa manhã. O Davi falou aqui há 2 domingos atrás
que o momento mais difícil para ele foi virar para mim e me perguntar lá no início: Josi, o que de fato pode ter de verdade nessa história? O momento mais difícil para mim, ao descobrir essa acusação, e esse foi o momento mais difícil, porque é meu filho, foi ter que virar para minha esposa e dizer para ela: amor, eu te dou o direito da dúvida. Eu te dou o direito de questionar se de fato aconteceu alguma coisa, porque estão falando. Minha mulher olha para mim e diz: eu sei quem tu é. Eu vejo tu como pai da Ágata, eu via como tu cuidava do Will. Eu sei quem tu é. Isso sai um peso, porque eu não preciso me justificar para as pessoas, mas a pessoa que está mais próxima de mim, ela tem que me conhecer como eu sou. E isso por si só são momentos que dificultam a nossa caminhada. Em meio a tanta dor, em tantos questionamentos, uma pergunta surge, né? Deus, onde é que tu está no meio disso tudo? Tu és a verdade. Tu não se alegra com a mentira. Tu sabe que eu não chegou nem perto de acontecer algo nesse sentido, e por que tu permitiu tudo isso? Todos nós que estamos aqui nessa manhã, se você não passou, você vai passar. Desculpa estar te dando essa notícia, mas em algum momento da sua vida você vai passar por uma crise. Todos nós somos assim. Você vai passar por situações onde você duvida das suas certezas. E é por isso que eu quero falar nessa manhã de passos de fé em meio à crise. Passos de fé em meio a dificuldades, em meio a dúvidas. E o interessante é que no meio de dificuldades, no meio de adversidades, uma coisa ela é certa: a convicção te leva para frente. A convicção te leva a dar um passo a mais. E essa convicção, na verdade, a minha convicção no meio disso tudo sempre foi: Deus, eu sei quem tu és. Independente do que está acontecendo. Está caindo 1000 à direita, está caindo um monte aqui. Um monte de dificuldade, mas eu sei quem tu és. Eu sei que eu não fiz nada e a verdade vai vir à tona em algum momento, eu não sei quando. Mas a verdade vai aparecer porque tu és a verdade. Essa era uma convicção que eu carreguei muito forte. Deus, eu sei quem tu és. Eu sei o que eu preciso fazer no meio disso tudo, porque eu sei que tu és justo. Os meus olhos queriam ter resolvido isso lá atrás, no dia que aconteceu isso. Mas não foi possível. Então me ajuda a caminhar em direção a resolver isso. E eu quero compartilhar com você uma história bem conhecida, uma história que você já ouviu falar inúmeras vezes, mas é uma história que nos ensina muito e me desafiou muito nesses momentos de fé, de incertezas em meio à fé. E deixa eu perguntar para vocês, o que você faria se você soubesse que pessoas próximas a você estão falando mal de você? Essas pessoas odeiam você. O que você faria se um homem ou uma mulher muito atraente começasse a assediar você? O que você faria se fosse acusado de algo que você não cometeu e você fosse preso por isso? O que você faria se depois de muitos anos você reencontrasse aquelas pessoas que te fizeram muito mal lá atrás? Qual seria a sua reação mediante essas pessoas? Em cada uma dessas situações, a nossa fé, ela é testada, a nossa fé é colocada de modo que você vai ter que ter convicção nisso ou não. E aí a pergunta é: como eu permaneceria fiel em meio a isso tudo? A minha fé seria abalada no meio dessa situação, ou você está firme em suas convicções? Deixa eu dizer uma coisa: se você é como eu,
você balança em muitos momentos. Se você é como eu, em muitos momentos você grita, você esperneia, você questiona, você quer respostas. E aí? A gente vai falar da história de José, e você já deve ter percebido isso, porque ele passou por todas essas situações aqui. E ele permaneceu íntegro, reto e temente a Deus. E essa história de José, ela mexe muito comigo e Deus me confrontou muito com ela em muitos momentos. A história de José começa lá em Gênesis capítulo 37, eu não vou estar lendo todos os versículos, porque são muitos capítulos, a gente passaria amanhã aqui só lendo os versículos. Mas eu quero convidar você a depois, quando você chegar na sua casa, você ler a história de José, capítulo 37 em diante ali. Analisa a história dele com a sua visão e independente do que você vê, a gente vai falar sobre ela, então você vai ter um olhar diferente para ela também. José tinha em torno mais ou menos de 17 anos quando ele descobriu que seus irmãos o odiavam. Ele descobriu que seus irmãos não queriam ele por perto. Eles viviam num contexto de rebanhos, e o rebanho, quando se alimentava de uma pastagem, ali não estava escasso, tinha que ir para um outro lugar, então eles viviam rumando de lugares em lugares com os rebanhos, e os seus irmãos cuidavam e apacentavam esses rebanhos. José era mantido em casa pelo seu pai. Então, em determinado momento, seu pai manda José ir até seus irmãos na terra de Siquém, que era uma terra um pouco mais distante, e ao chegar lá, eles avistam José vindo. Diz, está vindo lá o sonhador. Eles reconheceram pela roupa especial que seu pai tinha dado de presente e tramaram matar José ali. Vamos se livrar dele agora. Rubem, o irmão mais velho, interveio e não deixou matá-lo, mas jogaram ele numa cisterna. Jogaram ele num poço ali. E pensando sobre essa situação, caramba, deve ter sido assustador. Um jovem, uma pessoa ali sem muita experiência, ouvindo seus irmãos falar em matar, falar que não odiavam, falavam que não queriam, e ele ali dentro de um buraco escuro. Nisso passa uma caravana de mercadores, e eles pegam José, vendem para esses homens como escravo e mandam ele embora para longe. E até aqui José teria todos os motivos para odiar seus irmãos. Para olhar para Deus e dizer, não quero mais saber de ti. Olha onde eu estou, olha o que aconteceu. Chega, tu não olha para as minhas necessidades. Muitos desses quase 3 anos, essa foi uma das coisas que o inimigo tentou lançar no meu coração. O Davi pregou aqui domingo passado sobre revestirmos da armadura de Deus, para estar preparados para o dia mau. Se você não estava aqui, dá uma olhada no YouTube na mensagem da semana passada. Mas nesses quase 3 anos, o inimigo usou isso para tentar minar de alguma forma. Olha, Deus não está olhando para ti. Porque sempre que cada pensamento acontecia, cada recurso que era negado, quando parecia, chegou a data de ir lá e falar, alguma coisa acontecia que o juiz dizia, não, vai ser prorrogado para daqui 4, 5 meses, e o coração desfalecia e aquela dúvida vinha, será que Deus está olhando para isso? Onde é que Ele está no meio disso? E o que me manteve em pé, como eu falei, no meio disso tudo, foi um pedaço, uma porção da palavra de Deus, muito pequena. 2 Coríntios 12, 9, que diz, a minha graça te basta. É um trechinho do versículo, não é o versículo inteiro. Mas em muitos momentos, quando eu queria espernear, eu queria perguntar, eu queria questionar, a minha graça te basta. E é desafiador isso, porque, Deus, eu quero respostas. Mas a minha graça te basta. Eu sei do que tu precisas. Teve um dia em específico que eu estava com a minha filha lá em casa, e ela estava assistindo uns desenhinhos, e eu estava ali questionando Deus, e esperneando e brigando, e começou a tocar uma musiquinha simples, que dizia, eu sei, tudo vai ficar bem. Sou eu quem cuida da tua vida.
Apenas confia. Tudo vai ficar bem. E ali eu me derramei. Deus, está na tua mão. Eu sei quem tu és. A tua graça tem que me bastar. Em muitos momentos minha esposa acompanhou um homem sofrido, simplesmente abraçava, orava, estava junto, estava se mostrando presente. Eu disse, Deus, eu preciso me manter olhando para ti, me ajuda. A minha graça te basta. Mas eu tenho a palavra de Deus, que hoje me ajuda a olhar, e ela que me mantém em muitos momentos, porque o Espírito nos faz lembrar de muitos versículos, e é por isso que a gente fala em conhecer a Bíblia, porque Ele trabalha conosco através da sua palavra. Mas José tinha o que no meio disso tudo? Vendido, separado das pessoas que ele amava, numa terra distante, sem ter pessoas para apoiá-lo. Ele tinha os ensinamentos do pai dele sobre quem era Deus, e foi nisso que ele se apegou. A atitude dele em meio a isso, vendido como escravo, longe de tudo e de todos, nos chama a atenção. Capítulo 39, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. O seu dono egípcio, ele continuava escravo, mas ele foi um homem que veio a ser próspero, porque Deus estava com ele. Nessas últimas semanas, eu posso dizer uma palavra que tem me acompanhado e eu tenho compartilhado com algumas pessoas, inclusive aqui, é que se a gente permanecer em Cristo, a palavra de Deus, na palavra de Deus, Cristo vai permanecer em nós. José permaneceu buscando Deus no meio disso tudo, mesmo sendo um escravo, ele continuou a buscar Deus. Ele permaneceu naquilo que ele tinha aprendido, e aí Deus continuava com José. Deus fez ele próspero onde ele estava, apesar da circunstância. E o seu dono, Potifar, viu isso na vida de José. Tem diferença na vida desse cara aqui. Olha o que fala o versículo 3. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Ele viu essa diferença na vida dele, de modo que ele colocou José para administrar todos os bens dele. A casa dele estava sob os cuidados de José. Um escravo que olhava para Deus, que não olhava para a circunstância ao redor. E aí, eu me pergunto, eu estou fazendo a diferença no meio onde eu estou? Independente da circunstância ao redor, o que eu tenho transpassado, o que eu tenho transmitido para as pessoas. As pessoas, ao me olharem, têm visto diferença de Cristo em mim, ou eu sou simplesmente mais um no meio de muita gente? José foi usado ali de forma que o olhar para ele, olha, esse cara é uma pessoa diferente. Esse cara é alguém confiável. Mas José estava fazendo tudo da maneira correta, e mesmo assim dificuldades se levantam. Mesmo assim, mesmo tu procedendo da melhor forma, dificuldades vão se levantar. Versículo 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. A mulher de Potifar começou a olhar para José e disse: olha, o cara faz bem o que ele faz. Um rapaz novo, atraente, bonito. Foi lá e começou no ouvido de José. Olha a oportunidade. E é interessante porque o versículo 10 fala que ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Não foi uma vez, não foi aquela indireta de alguma forma para ver como você reage, não foi aquela cantada para a mulher quando passa na frente da obra, que deixa, uau, que legal, estão me vendo.
Não, era todo dia, era todo tempo nos seus ouvidos. Olha, a oportunidade está aqui. E como nós reagimos a tais oportunidades que o mundo nos dá, que a vida nos dá, muitas vezes essas oportunidades vêm disfarçadas de coisa boa. E o que me chama a atenção, como cristão, é o final do versículo 10 ali, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Quando a gente para analisar a nossa vida em Cristo e o que o mundo nos oferece, eu não preciso me aproximar de algumas coisas. Quando eu olho para como cristão, 1 Tessalonicenses 5:22 vai falar para abstenham-se de toda forma de mal. Uma outra versão mais antiga diz fugir da aparência do mal. Só que em muitos momentos a gente anda na beira do abismo, na beira do precipício, porque eu sei os meus limites, eu sei até onde eu vou. E quando a gente vê, a gente está envolvido pelo pecado. Quando a palavra diz, olha, eu sei que não é bom, então se afasta. Foge disso, não é para ti. Não, mas não dá nada. Mas eu cuidar e saber de quem eu sou em Cristo me faz eu me afastar daquilo que não me aproxima de Cristo. Se você começar a alimentar um leãozinho, quando ele é filhote, que é bonitinho, cuti-cuti, ai que legal, né? Vamos alimentando, é um gatinho tão bonito, é um felino. Em alguns meses você vai correr um risco muito grande de você ser a presa dele. Porque você alimentou desde pequeno, mas ele cresce, ele toma conta, ele tem instintos e assim é o pecado. Parece inofensivo no começo, parece fofinho, parece que não tem nada a ver, e quando você vê, tomou conta, e você está no meio dele. Mas José permaneceu firme mediante ao que ele sabia que deveria fazer, porque ele sabia quem era Deus. Eu não fiz nada contra o meu filho, não é porque ele é o meu filho. Se você me conhece de algum tempo, em um outro momento, eu sempre compartilho sobre isso, a minha história de vida. Eu fui abusado sexualmente na infância. E aí isso foi usado contra mim, porque um abusador, um abusado se torna abusador. Só que esse mesmo estudo que fala isso, fala que a pessoa que consegue trabalhar isso e falar isso, tem grande chance de ter resolvido isso em sua vida. Eu já falei sobre isso para mais de 1000 pessoas, se eu for colocar na ponta do lápis. Eu tenho falado sobre isso, sobre o que Deus fez através do perdão, e isso não é por causa que era o meu filho, é qualquer outra criança que seja. Porque eu sei quem eu sou em Cristo, e isso não me permite dar passos em direção a isso. José permaneceu firme no seu propósito, porque ele cria no Deus de seu pai, que agora era o seu Deus, e que ele podia caminhar olhando para Deus. Mas a circunstância não estava boa. Ele era um escravo. E aí a mulher de Potifar resolveu armar uma situação lá para dar um pegão em José em algum momento. E o que José faz? Ele foge da aparência do mal. Quando ele entende aquela situação, ele sai literalmente correndo. E ela fica com um pedaço do seu cachecol na mão e ele tentou me abusar e fez um escândalo lá. E José foi parar na cadeia por algo que ele não cometeu. E nesse ponto, queridos, foi onde Deus tratou comigo muito forte. Porque quando eu olho para José, José podia desistir de buscar a Deus ali. Olha, eu fui preso por algo que nem chegou perto de acontecer. Ele podia olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu faço tudo certo, tu não dá uma dentro comigo. Larguei de ti, deu para ti, vou viver minha vida agora. E foi nesse ponto onde Deus me confrontou muito, foi num dia de ceia aqui, e eu estava sentado ali, questionando Deus sobre os porquês. E tinha sido logo após um recurso ter sido negado.
E eu estava muito mexido com isso e questionando Deus no meio do culto. Eu pensei, Deus, eu não vou nem participar da ceia, porque está doendo. E aí Deus me trouxe essa mensagem aqui. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. E Deus me lembrou, tu falou lá de púlpito sobre isso. José passou um mês, passou uma semana, passou um ano na cadeia. E eu sabia a resposta. E ali eu me derramei. Eu disse, tudo bem, Deus. Eu não vou te questionar mais. Por que dessa situação comigo? Eu vou te pedir força para caminhar e eu estou disposto. Se eu precisar ser preso por causa disso, que eu não fiz, eu vou. Eu só peço que tu dê sustento para minha esposa e minha filha. Eu não sei o que vai ser deles, mas eu estou disposto a abrir mão, porque eu sei quem tu é. Eu sei quem tu é. Me dá força para continuar. Foi um momento muito difícil, algo muito pessoal. Mas diz, eu sei, Deus, quem tu és. A tua graça me basta nesse momento. Eu não vou mais pedir o que tu deve fazer. Porque em muitos momentos eu me vi. Sabe aquela situação quando Jesus está com os discípulos lá no mar e começa a tempestade, Jesus está dormindo. E um discípulo vai lá, acorda, tu não vê que a gente vai perecer. Acorda, porque a gente está aqui assustado. Eu me vi nesse discípulo em alguns momentos, sacudindo Jesus, dizendo para Jesus o que ele tinha que fazer por mim. E não é por aí. Não é por aí. É Ele quem sabe todas as coisas. É Ele quem acalma o vento. É Ele quem acaba a tempestade. É Ele que nos ajuda a chegar da forma segura. José, mesmo no meio da cadeia, agora preso por algo que ele não cometeu, ele permaneceu firme e fiel. E o carcereiro viu isso na vida de José. Tanto que colocou ele como responsável sobre os outros presos que estavam ali. Versículo 21 e 22 do capítulo 39. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. Isso não ia acontecer se José tivesse chutado o balde. O texto diz que o Senhor foi bondoso com José. Bondoso em meio a uma prisão. Como assim? Você imagina se José vivesse reclamando do porquê ele veio parar ali. Imagina se José continuasse sempre falando mal de todas as situações, de onde o ambiente onde ele estava. Você já conviveu com alguém que reclama de tudo o tempo todo? Em que a boca dessa pessoa parece um túmulo, de tanta coisa podre que sai. Em muitos momentos a gente quer se afastar dessa pessoa. José era o contrário, o carcereiro viu na pessoa dele veracidade de quem falava o que falava para os outros. Porque provavelmente esse carcereiro colocou ele para cuidar de todos, porque ele cuidava dos outros, ele falava para os outros, ele compartilhava com os outros e com certeza ele trazia quem era Deus para essas pessoas. E aí está um homem diferente, alguém que eu posso compor para cuidar dos outros. Ele permaneceu buscando ao Senhor. E foi onde o carcereiro viu diferença na vida dele. Já no capítulo 40, a gente vai ter o relato do copeiro e do padeiro-chefe que são presos. E eles têm sonhos intrigantes e ninguém consegue revelar. E aí José revela esses sonhos para eles, e assim como ele revela, acontece. O copeiro-chefe é restituído ao seu cargo, o padeiro é morto. Só que a vida segue e José continua na prisão. Os anos passam. Até que em determinado momento o próprio faraó tem sonhos da mesma forma intrigantes
que ninguém no reino é capaz de solucionar. E aí aquele copeiro lembra, olha, quando eu estava na cadeia tinha um cara lá que, conforme ele falou, aconteceu. Então José mandou trazer a presença de Faraó. Ele chega diante dele e Faraó lhe pergunta se ele é capaz de interpretar o sonho e dar a resposta necessária. E a resposta de José é algo muito interessante, mas vamos pensar juntos, como eu e você, como nós reagiríamos numa situação dessa. Você está lá no fundo do poço, está numa situação precária, e aí surge uma oportunidade, dependendo do que você falar, você sai daquela situação para outra. Uma entrevista de emprego, olha, se eu falar tal coisa, eu vou ser... vão me contratar, eu preciso disso. Ou olha, para ganhar a confiança daquela pessoa, eu preciso falar isso, que eu sei que ela quer ouvir. Mediante essa situação, como é que a gente reagiria? Não, você é capaz? Não, claro, me fala aí que eu vou te ajudar da melhor forma possível. Me diz o que é que tu precisa, que eu vou te dar uma resposta. A resposta de José é totalmente o oposto disso. Capítulo 41, versículo 16. José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Ele não trouxe a glória para ele. Ele não diz, eu sou capaz, deixa eu matar no peito aqui que é comigo mesmo. Não, ele recorreu e reconheceu quem de fato era capaz de responder a Faraó. Ele não trouxe a sardinha para si. Isso nos mostra a humildade de uma pessoa com caráter. A humildade de alguém que sabe reconhecer que não está em si as respostas, mas que vem do alto. E aí o que Faraó declara sobre José, no contexto dessa conversa que ele tem, e da interpretação do sonho que foi dada, a necessidade que surgiu ali, ele olha e fala, olha, versículo 38, então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem íntegro, um homem em quem está o Espírito de Deus? Esse olhar de Faraó para a vida de José mexe muito comigo, porque quem me conhece sabe que eu vivo em autenticidade, eu não negocio algumas coisas. E a pergunta que eu me faço toda vez que eu leio isso, como as pessoas estão me olhando, não porque eu preciso parecer melhor para os outros, mas eu tenho transpassado a mensagem de Deus através da minha vida. Eu tenho demonstrado diferença na minha vida para que as outras pessoas queiram estar perto de mim ou queiram distância de mim. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu admiro, que eu olho para a vida delas e, caramba, essa pessoa tem Deus, eu quero chegar nesse nível. Mas essas pessoas não são a minha referência é Cristo, e elas são assim por causa de Cristo. E eu quero, assim como Paulo fala, que eu possa transmitir isso para as pessoas, que as pessoas possam olhar para mim, porque assim como Cristo é, eu procuro ser. Então não sou eu a referência, é Cristo. Eu sempre falo, e muitas pessoas já ouviram falar disso, dessa autenticidade, é uma piadinha, algo que nos ajuda a mentalizar e olhar de uma forma diferente, mas tem um determinado dia que a esposa do pastor, não é nenhum pastor dessa igreja aqui, tá? Mas a esposa do pastor chega na porta da igreja, para lá e com um caminhão de mudança e começa a colocar tudo para dentro. O pastor olha e diz, mas o que está acontecendo? Mas não, aqui na igreja tu é um homem atencioso, aqui na igreja tu é um homem que abraça todo mundo, aqui tu é uma pessoa que é amável com os outros, aqui tu é uma pessoa que demonstra tanta empatia, lá em casa não tenho esse homem, então eu vou morar aqui na igreja. E é algo que não pode ser assim, é algo muito drástico, é algo que não tem cabimento. Mas se a gente olhar a prática de vida de algumas pessoas, parece que tem que ser assim.
E não deve ser isso, porque a diferença que eu devo fazer é onde eu estou, as pessoas possam olhar e ver a imagem de Cristo. Quando José foi levado para a presença de Faraó, ele tinha em torno mais ou menos de 30 anos. Então, se a gente olhar, ele foi preso entre 17, 18, 19, que não determina quantos anos ele passou na casa de Potifar. Fugiu o nome do homem agora. Potifar. Se a gente parar para pensar, quantos anos ele passou na prisão? Foi em torno de 10 a 13, um pouco menos talvez. Imagina que sejam 5 anos, por algo que você não cometeu, você está na sarjeta, literalmente. Quais esses passos que José deu para permanecer firme e mediante a crise? No meio disso tudo, o que José fez? A gente viu nos textos que ele foi um homem temente a Deus. A gente viu que ele foi humilde diante das situações. E que nele havia um espírito excelente, que foi o que Faraó fala sobre a vida dele. Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o básico da fé cristã, essas características que José demonstrava ali, elas estão lá em 1 Timóteo 1,5, que diz que o objetivo desta admoestação, ou seja, da carta que ele estava escrevendo a Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Quais são esses passos em meio às crises? José era temente a Deus, um coração puro, ligado a esse coração puro. Um coração sabendo que depende de Deus para prosseguir. Ele era um homem humilde que não trouxe para si só o que ele merecia. É baseado em uma boa consciência de saber que eu não preciso passar por cima de situações ou passar por cima dos outros para receber algo. As pessoas viam nele um espírito excelente porque ele tinha uma fé sincera no seu caminhar diário. E para viver diferença no nosso meio, nós temos que dar passos em fé, sem fingimento, sem uma vida hipócrita, sem dizer, levantar a mão e dizer eu sou de Deus, e sair da presença, ou sair daquela porta para fora, e viver uma vida que as pessoas não querem estar perto. É uma fé sem fingimentos. E aí então nós chegamos num ponto onde José é posto agora como governador do Egito. Potifar, aquele que colocou ele lá na cadeia antes, agora estava sob a liderança de José. Quantas vezes a gente não quer isso, né? Aquele lá que pisou em mim, agora sou eu que mando. Agora ele vai ver, né? Vou espremer até não dar mais, até ele pedir perdão. Era a chance do troco de José, mas não foi isso que ele fez. José sabia quem ele era diante de Deus. Quando eu e você entendemos que nós fomos chamados para amar as pessoas, as oportunidades que o mundo oferece, elas chegam a ser repugnantes, porque não faz parte do que você vive em Deus. Aí veio a fome sobre a terra, veio as circunstâncias do que ele interpretou o sonho de Faraó, aconteceu como ele interpretou. Ele estocou comida para isso, porque iria acontecer isso. E aí os povos começaram a vir até o Egito para buscar os grãos que José tinha armazenado. E no meio disso, depois de muitos anos, aparecem aqueles que fizeram mal para ele lá no início. Estão ali na frente dele. Ele agora um homem vestido da forma egípcia, totalmente diferente. Eles não o reconheceram e ele falava a língua egípcia, então muito menos. Mas ele vê os seus irmãos ali na frente, sentadinhos ali, esperando a vez deles de pegar a comida. José ficou muito comovido ao ver os seus irmãos e, sem se revelar quem ele era, ele pede sobre como era a família daqueles homens. E aí eles falam que eles têm um irmão mais novo que ficou lá na terra com o pai, eles estão ali, aí ele chama e prende um dos irmãos dele, prende Simeão, até que eles trouxessem Benjamim diante dele para provar que eles eram homens de bem.
Ele não fez isso por mal. Ele queria a proximidade de saber notícias do seu pai, do seu irmão. Quando eles retornam ao Egito, depois de algum tempo, quando a comida acaba, eles têm que retornar, aí sim, a gente aprende algo muito importante no meio dessas crises, no meio dessas tribulações, que nos ajuda a dar passos em direção a Deus, que é o perdão. Que é algo muito difícil em muitos momentos, em muitas circunstâncias. É não guardar rancor daqueles que te fizeram mal. Quando ele se revela para os irmãos quem ele é, e os irmãos dele, o texto relata que eles ficam apavorados, porque agora é José quem está aqui, aquele que a gente fez mal lá atrás. Olha o que José traz para eles. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Amados, conseguir viver Deus no meio de uma dificuldade tão grande, conseguir ver Deus no meio de tudo que era contra Ele, é algo que nos ensina muito. Se José olhasse para as circunstâncias, ele tinha desistido há muito tempo atrás. Se ele tivesse olhado para as dores dele, ele teria aberto mão da sua fé, porque Deus não está olhando para mim. Se ele tivesse olhado para aquela promoção, que agora ele é o governador do Egito, e eu mereço isso, olha tudo que eu sofri, agora eu estou acima de todos. Ele teria naufragado no seu próprio ego, por achar que ele merecia alguma coisa. Se ele tivesse olhado para os seus irmãos com o olhar de agora é a minha vez, eu esperei muito por isso, ele não conseguiria ver o que Deus tinha feito na história, para que aquele momento chegasse e muitas pessoas pudessem ser salvas. Através da vida dele, ele reconheceu que tudo que ele sofreu, não foi Deus que fez, mas Deus permitiu para um plano maior. A fé de José permaneceu inabalável por um simples propósito. Ele olhou para o autor e consumador da sua fé. Quero convidar a banda para subir aqui. E tem algo muito interessante no meio disso tudo. A Bíblia toda, ela aponta para Jesus. A gente tem falado isso com bastante frequência. E lembra o que eu falei lá no início? Que não é sobre a minha vida. Não é sobre a sua vida. E não é nem mesmo simplesmente só sobre a vida de José. Mas é sobre aquele que é referência para todos nós, que é Jesus. A vida de José, ela aponta para Jesus. A vida de José reflete o que Jesus viria fazer. Jesus também foi traído por um discípulo próximo a ele, que andava com ele. Jesus foi preso e foi morto por algo que ele não era culpado. Jesus olhou para mim e olhou para você, quando ainda éramos pecadores, e Ele nos deu o perdão necessário através da morte dele em cruz. Do que Ele fez na cruz, Ele se entregou por mim e por você. E como é que eu, Josiel, eu posso querer fazer algo diferente do que entregar amor para as pessoas? Como é que eu vou ficar reclamando e achar que Deus me abandonou, sendo que Ele deu o próprio filho dele para morrer na cruz por mim? Como é que eu vou viver de uma forma me achando vítima se Ele já venceu? Ele venceu a morte. Ele venceu tudo que estava contra, por mim e por você. Buscar ser temente a Deus, por si só, não está em nós. Busque conhecer a Ele. Busque se aproximar dEle, por quem Ele é. Não pelo que você espera receber dEle. Busque ser humilde com todas as pessoas, em todas as situações.
Você não é a última bolacha do pacote. Não está em mim, não está em você a resposta necessária para que a pessoa quer ouvir. Está nele. Buscar ter um espírito excelente é transmitir o amor de Deus para as pessoas, independente da situação onde você está. Que as pessoas consigam ver, mesmo no momento em que você precisa talvez chamar a atenção, uma correção, que as pessoas olhem para você em amor, por causa do amor que você tem recebido do Pai e você consegue transmitir para as pessoas. Acima de tudo, não desista, não desanime. Não está em você, como eu falei, está em Cristo, está na pessoa de Cristo. Agora você e eu temos uma responsabilidade, que é o desenvolver nossa fé, é o conhecer mais a Cristo, é o nos aproximar mais dele. Como é que a gente faz isso? Olhando para a cruz. A cruz de Cristo está escancarada o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. O amor do Pai está aberto a cada um de nós de uma forma que a gente não consegue compreender. E no momento que a gente se sente só, saber que Ele está conosco todos os dias, até o final dos tempos. O sofrimento que você acha que você carrega e é só seu, Ele já levou sobre a cruz. Em muitos momentos a gente se sente só, e eu compartilho isso com você. Mas se você olhar para Ele, sabendo quem Ele é, você sabe que você não está só. Vai doer, vai. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, é o que Jesus falou. Através da cruz Ele nos reconciliou com Ele, Ele nos chama para junto dEle mediante essa cruz. E eu quero convidar você a fazer dessa canção uma oração também. Que você possa olhar para Cristo, independente do que você tem passado, como o Fransley falou antes aqui no início. Eu não sei o que está passando no coração de cada um aqui. Não sabemos, mas Ele sabe. E Ele sabe o que você precisa nessa manhã para conseguir olhar para Ele e não para a circunstância.
aproximo, quebrantado por seu amor. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, com o coração quebrantado, sabendo desse amor, Senhor, foi vertido naquela cruz, foi entregue naquela cruz por cada um de nós aqui. Oh, Pai, muitos momentos as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades nos fazem tirar os olhos de Ti, Senhor. Não permita que isso aconteça, meus irmãos, não permita que isso aconteça na minha vida. Que a gente consiga olhar para Ti como Tu és, Senhor, independente do que estiver acontecendo. Obrigado pela Tua cruz, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo que Tu nos constrange a olhar para Ti, Senhor. Não está em nós, não depende de nós, mas Cristo em nós é a esperança da glória, e por isso que eu Te louvo. Ó Pai, nos fortalece em meio às dificuldades. Nos ajuda a olhar, Senhor, com os Teus olhos no meio das crises. Nos ajuda a continuar dando passos em direção a Ti. Que nós tenhamos sim pessoas que são referência para nós, mas que a nossa maior referência seja Cristo, e esse Cristo ressurreto, não o Cristo crucificado. Nos ajuda, Senhor, a passar por dificuldades olhando para o autor e consumador da nossa fé. É o que te peço, Senhor, que Tu nos leve em segurança, que Tu nos leve, Senhor, com um olhar nessa semana, Senhor, para o que Tu tens para nós, e nos aproxima de Ti para a honra e glória do Teu nome. Amados, algumas semanas atrás eu venho recebendo algumas séries de mensagens, e eu quero agradecer a cada um por estar presente nesse tempo todo e se demonstrando irmão na caminhada. Mas eu quero compartilhar com você algo que mexeu muito comigo. Uma irmã está aqui, eu não vou revelar nomes, mas ela me mandou uma mensagem falando de quem eu era e tudo, e agradecendo por ter ido dar auxílio ao seu filho. Num dia difícil para mim, minha filha estava no hospital, mas eu fui lá, conversei com aquele rapaz, não trouxe nada de novo, nada de mim, e eu trouxe Jesus para ele. E ela dizendo que naquele dia ele estava falando em suicídio. E através daquela conversa ele tomou passos em direção a Deus. Não sou eu. Isso não é só para mim, é para cada um de nós aqui. Transmitir o que a gente tem recebido de Deus. E deixa Deus fazer. Não sou eu. Eu não sou melhor que nenhum aqui, ninguém. Mas eu permiti que Deus me usasse, mesmo no meio de uma outra dor. Não é porque está acontecendo algo comigo de ruim que eu tenho que abrir mão de tudo e cada um que se vire. O amor dele por mim e pelo próximo. É isso que a gente tem que olhar e entender. Que a gente é usado sim para ajudar a transformar vidas, mas não somos nós que convencemos, é Cristo. Então o que eu concluí nessa manhã é que você pregue a Cristo em todo o tempo. Se for necessário, use palavras, mas deixa Deus te usar. Que Ele nos capacite, que Ele nos direcione, que Ele nos fortaleça. Porque nós somos instrumentos para ser usados por Ele aqui. Que você abençoe vidas nessa semana, que a sua vida seja abençoada e abençoadora.